Seu amigo, companheiro, sua atualização diária há quase 3 décadas. Atento a tudo o que acontece para as informações chegarem na sua casa. Mas você sabe o que acontece antes de tê-lo em suas mãos? O jornal A Gazeta vai em busca do conteúdo jornalístico, colher as informações de maneira clara e concreta, destacando sua veracidade e seriedade frente a toda a equipe. A confecção da notícia é discutida e analisada diante dos acontecimentos diários, passando pela escrita dos nossos jornalistas, seguindo ao editor e sendo encaixado de maneira harmônica e com coerência por nosso diagramador. Concluindo o processo, toda a elaboração e planejamento dará vida ao material físico, chegando à etapa final com o processo de impressão. Passando por cerca de 50 profissionais e sendo distribuído principalmente em São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e Piém, a Gazeta produz cerca de 7.000 exemplares diariamente, para chegar até você e toda a sua família. Agora você sabe o motivo de sermos considerados o maior jornal em assinaturas em Santa Catarina. A Gazeta, com você em todos os momentos. Olá a todos, estamos aqui no auditório do Jornal A Gazeta para mais uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Bento do Sul. Eu sou Marcelo Miranda, editor do jornal, e recebo nesse momento o candidato a prefeito pelo MDB, Luiz Cives. Cives, boa tarde. Boa tarde. Inicialmente quero cumprimentar a iniciativa do Jornal A Gazeta e nos dar essa oportunidade de cumprimentar o jornalista Marcelo, que está aqui hoje nos entrevistando. E vai ser um momento bem bom para a gente expor as nossas ideias e dizer o que a gente pretende fazer por São Bento do Sul. Legal, então. Vale ressaltar que essa entrevista está sendo gravada. Hoje é 11 de setembro, quarta-feira, agora são 16h40 da tarde, e nós optamos aqui no jornal por fazer essas entrevistas gravadas por conta do ao vivo. O último candidato teria condições de saber o que os primeiros falaram, né? Então, com isso, teria alguns argumentos a mais para apresentar. E a gente quer tentar apresentar o candidato como ele realmente é, sem ter essa interferência da opinião dos outros, né? Então, por isso que nós optamos por fazer gravado. Se você está acompanhando pelas redes sociais, pode entrar no canal do YouTube da Gazeta, procure lá por Gazeta SBS, que lá também vai estar disponível e a qualidade de áudio e de vídeo acaba sendo melhor para quem quer assistir a entrevista. Então, vamos começando aí, Cives, já vamos direto para os assuntos, que não são poucos, né? Porque as pessoas falam que São Bento do Sul é uma cidade pequena, mas de pequena não tem nada, né? Exatamente. Problemas, e não só problemas, mas coisas boas também temos de muito, né? Então, falando um pouquinho de você, para quem não te conhece, o Luiz Cives já foi vereador, já foi secretário de Finanças, secretário de Saúde de São Bento do Sul. Fale mais um pouco da tua experiência nessa área. Eu sou Luiz Alberto Cives, meu nome, né? Sou casado, pai de 2 filhos, sou empresário do ramo contábil há 37 anos, né? Tenho escritório de contabilidade aqui em Oxford. Ultimamente também estou atuando como corretor de imóveis, né? Mesmo não sendo uma atividade oficial, mas oficial não, de tempo exclusivo. Também estou operando como corretor de imóveis. Eu estou em São Bento do Sul já há 32 anos, né? Sou natural. Quando eu nasci, a cidade pertencia ao município de Ibirama. Depois, em 82, ela acabou sendo desmembrada, parte do território onde a gente morava, para a cidade de Rio do Campo. Então, a gente costuma dizer que, mesmo ter nascido em Ibirama, a gente se considera um rio campense. A turma do Rio do Campo, Exato. né? Então, tivemos a oportunidade aqui em São Bento do Sul de desenvolver as atividades no ramo contábil e também tive a oportunidade na gestão de 2005, 2008, ser secretário de Finanças de 2005 até novembro de 2006, né? Nesse período também de abril a novembro, eu desempenhei as atividades simultaneamente
finanças e saúde, duas pastas assim, bastante pesadas que consumiam bastante, muito meu tempo. E chegando em novembro, eu disse para o prefeito na época, Fernando Malão, que não tinha mais condição de tocar as duas pastas. Ele perguntou, mas qual das duas você gostaria de ficar? Eu disse, não, eu gostei mais de saúde. Ele esperava que fosse o contrário, até pela minha formação, né, em bacharel em ciências contábeis e também por ter uma MBA em administração pública, ele achou que eu iria preferir ficar com a finança. Mas eu gostei de saúde porque eu senti uma energia assim, muito grande e ver que a gente pode fazer muito pela população. Eu tive a oportunidade, Marcelo, na época, de fazer muito para o São Bento do Sul. Na minha época, eu fiz a Cruz Vermelha, o Centro de Especialidades Médicas, né? Fiz a implantação do laboratório municipal, que nós estávamos tendo um problema de demanda e até uma certa pressão dos laboratórios em questão de preço. Então, implantamos o laboratório municipal. Tive a oportunidade de trazer o SAMU para São Bento do Sul, também foi na minha gestão. Trouxe o Centro de Especialidades Odontológicas, que funciona no Posto de Saúde Central. Fiz o Posto de Saúde novo da URCA, que não tinha lá. Fizemos o Posto de Saúde da Vila São Paulo. E também reabrimos o Posto de Saúde, por incrível que pareça, sempre me recordo muito bem dessa data, que foi no dia 1º de abril de 2008. Então, no dia da mentira, a gente reabriu o Posto de Saúde do Lençol, que tinha sido fechado pela gestão anterior. E lá nós deixamos, através de uma permuta que nós fizemos com o seu Alçudes Rude, que a gente deixou o terreno já adquirido, né, através dessa permuta, e também conseguimos, através de uma emenda parlamentar na época, que deixamos o recurso o valor na época de 250 mil, que foi o suficiente para construir lá um novo posto de saúde. E, além disso, também fizemos as reformas e ampliação de 3 postos de saúde, da 25 de julho, da 1º de maio, do Progresso. Então, a gente conseguiu fazer um bom trabalho na época. Também conseguimos, através do deputado Aguiar, trazer para o São Bento do Sul o primeiro aparelho de ultrassonografia. Então, tudo nessa época a gente conseguiu fazer um bom trabalho na Secretaria de Finanças, primeiramente, depois na Saúde, e conseguimos fazer uma desenvoltura bem legal na questão da saúde, fazer com que as pessoas aqui de São Bento do Sul tivessem uma qualidade de vida, principalmente do que dependesse de saúde. Isso te credenciou a ser candidato a vereador e foi eleito, né? Exato. Isso me deu um bom nome, me deu um bom know-how e uma boa visibilidade política que me levou a ser o vereador, na época, votado com 1.290 votos, né? Foi o vereador mais votado, o terceiro mais votado, né? E atualmente ninguém bateu dentro do meu partido, bateu essa votação. Né? E vale lembrar para as pessoas que também nós estamos falando de uma outra época, né? As comparações com que, mesmo quando a gente fala de valores, 250 mil, a preço de antigamente, era um volume considerável se comparado a hoje, né? Assim como 1.200 votos naquela época, tanto que na Câmara atual são poucos os vereadores que estão eleitos com 1.200 votos. Isso que a população cresceu ao longo desse tempo, né? Exato. Hoje a nossa população já está em 87 mil habitantes, né? 65 mil eleitores, pela última projeção do IBGE. E aqueles valores que a gente deixou de recursos lá foi um valor assim, bastante significativo. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que foi uma briga minha, a questão da nossa referência em oncologia. Quando eu era secretário de saúde, quando eu iniciei a Secretaria de Saúde, a nossa referência em oncologia era Joinville. O Hospital São José de Joinville, quem conhece lá sabe do volume de atendimento, o hospital público, onde que o atendimento não é aquele atendimento que todo mundo gostaria de ter. E a gente fez uma briga assim, muito grande, porque na época eles queriam mudar a nossa referência em oncologia para Porto União. Você imagina pegar um paciente oncológico e levar daqui de São Bento do Sul a Porto União. Hoje, o nosso trânsito para ir daqui a Mafra demora mais de 1 hora, depende do dia. Então, levar daqui a Porto União, que são 180 quilômetros, é uma distância muito grande. Então, nós brigamos com a Secretaria de Saúde do Estado, mobilizamos o secretário de Saúde de Campo Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho, também os prefeitos na época, fizemos uma mobilização grande, conversamos com o governador, conversamos na reunião da bipartite, da Secretaria de Saúde, do COSEMPS, fizemos um movimento muito grande e nós conseguimos fazer com que a oncologia de Joinville viesse para Jaraguá do Sul. E que hoje, num tempo depois de briga de outros políticos, o Fernando Malão teve uma grande influência, o deputado Aguiar teve, a gente foi conseguir trazer para São Bento do Sul hoje o tratamento oncológico na nossa cidade. Então, isso é uma briga que começou lá atrás e que eu tenho o mérito de fazer. E na época, quando eu comecei a fazer essa questão da briga da oncologia e trazer para o Hospital São José, eu jamais iria pensar que eu seria um dos beneficiados, né?
tanto eu como minha esposa, que infelizmente não conseguiu vencer a doença, tivemos a oportunidade de ser tratado pela Oncoclínica de Araguá, no Hospital São José de Araguá do Sul, um atendimento assim espetacular, e que hoje veio para São Bento do Sul. Precisamos ainda melhorar algumas coisas no tratamento oncológico, precisamos sim, mas já demos um passo avante. E uma das coisas que a gente, eleito prefeito da cidade, vai começar, nós temos aqui o tratamento quimioterápico, né? Eles vão brigar para trazer a radioterapia também para São Bento do Sul. Muitas vezes as pessoas, principalmente os mais novos, ou quem chegou há pouco tempo na cidade, acaba não conhecendo toda essa história, né? Mas tudo para chegar no ponto onde está hoje, teve muito trabalho no passado, né? E nós estamos falando de 20 anos atrás, praticamente, né? Então, nada é tão rápido também no setor público, mas também nada vem do dia para a noite, que uma pessoa, se não tivesse um trabalho lá atrás, hoje não estaríamos no patamar que estamos e nem pensando numa radiologia, né? Não, tudo envolve o trabalho e vontade política. Daí as pessoas, às vezes, tem pessoas que acabam visitando, não vou mais voltar, que não sei o que e tal. E começa a envolver essa questão da polarização nacional, querer trazer para o município. Eu sempre digo, hoje nós temos que discutir política a nível municipal. E ninguém mais está perto da população do que o prefeito, a administração municipal. Então nós temos que hoje discutir São Bento do Sul. Temos que discutir quem é a pessoa mais bem preparada para administrar a nossa cidade. Nós tivemos ideias bem boas na oportunidade que a gente tive. Eu fiquei apenas 22 meses como secretário de saúde e eu consegui fazer tudo isso. Então, eu me julgo preparado pelo conhecimento que tenho na Secretaria de Saúde, no conhecimento que a gente tem de gestão pública, na questão da Secretaria de Finanças, que me deu um know-how assim, bastante grande de conhecer como é que funciona. E na questão do Legislativo, a gente foi vereador durante 4 anos, fez um trabalho assim, bastante austero como vereador de oposição. Nos elegemos um vereador de oposição e lá permanecemos, não trocamos nosso mandato por cargo, porque nós oramos até o fim. Então, quem ganha a eleição é vereador de situação. Agora, quem perde a eleição tem que ser vereador de oposição. Não precisa ser aquela oposição raivinha, mas tem que fazer aquilo que é de bom para o município, analisar os projetos bons e votar daquilo que é acordo com aquilo que a população quer. Mas jamais deixar de fiscalizar os atos do executivo, porque isso é a função do vereador, fiscalizar e legislar. E é isso que nós fizemos assim, com bastante ênfase, o que até credenciou o nosso futuro prefeito, que foi eleito pelo MDB, justamente pelo trabalho de oposição que a gente fez no governo que tinha na época. Falando em saúde, qual é a tua avaliação hoje do sistema público de São Bento do Sul e o que você acha assim, que é possível melhorar num curto espaço de tempo? Nós temos um monte de ideias aqui para São Bento do Sul, principalmente na área da saúde. Eu, como gestor da saúde que fui, uma das coisas que a gente quer fazer aqui para diminuir as filas e melhorar o fluxo das pessoas é a telemedicina. Eu acho que a telemedicina já foi implantada no município de Florianópolis, é um município exemplo, onde que durante a pandemia foi feita a telemedicina e que passou a pandemia e continuou fazendo. Então, onde que a pessoa vai fazer uma consulta, faz através de um vídeo, faz uma triagem, depois o médico consulta, faz análise, vê se há necessidade de fazer uma consulta presencial ou não. Não havendo consulta, faz a requisição de exame, manda ela através do celular, a pessoa vai no laboratório, agenda o exame, faz o exame, o laboratório, quer ele seja o público terceirizado, já joga o exame do paciente lá no prontuário médico, o médico analisa o exame, vê a necessidade de ele requisitar um medicamento ou não. Essa receita também pode vir através do celular, com assinatura digital. Com essa receita digital, ele vai na farmácia normal, comercial, ou vai na Secretaria de Saúde, nos postos de saúde, na farmácia central do município e pega o seu medicamento. Então, é dessa forma que a gente quer agilizar o atendimento. E havendo necessidade, depende da gravidade, o médico vê se há necessidade de fazer uma consulta presencial ou não. A mesma coisa na questão das pessoas que fazem uso do medicamento de uso contínuo. Uma coisa que nós vamos fazer, que nós já tínhamos lá no governo do Turk, é a volta do remédio em casa. Nós temos hoje praticamente 95% da nossa população é coberta pelas visitas das agentes comunitárias de saúde. Então, elas podem muito bem fazer a entrega desse medicamento em casa para todos os pacientes que fazem uso do medicamento contínuo. Então, a gente quer fazer isso para que facilite a vida das pessoas e também essa questão das receitas, que tem muitas receitas de medicamentos que têm vencimentos. Através do telemedicina, a gente vai conseguir agilizar
e fazer com que a fila nos postos de saúde diminua, que as pessoas não precisem ir lá no posto de saúde especificamente, simplesmente, às vezes, para trocar uma receita, né? Então, vão facilitar a vida de todo mundo. Uma das coisas que a gente quer fazer na saúde para melhorar, e que nós tínhamos já lá quando fui secretário de saúde, é o Agita São Bento. O Agita São Bento é atividades físicas, né, que através de um professor de educação física era feito nos bairros, no menos 2 vezes por semana. A gente quer voltar a fazer em parceria com igrejas, com salão de igreja, com as praças das associações de moradores. Então, voltar a fazer. Além do professor de educação física, a gente também quer botar o acompanhamento através de uma nutricionista que vai fazer um acompanhamento do que a pessoa se alimenta. Você sabe que a nossa alimentação é fundamental para a nossa saúde. Então, é dessa forma que a gente quer fazer saúde pública. A função da Secretaria de Saúde não é atender as pessoas doentes, é fazer com que as pessoas não fiquem doentes. E a atenção básica nós temos que melhorar para que melhore a vida das pessoas. Até esse do Agita São Bento que você citou, né? Hoje a gente vê muitas dessas academias ao ar livre paradas, enferrujadas e tudo mais, deterioradas, mas esse conceito das academias iniciou justamente nessa época, né? Por conta desse Agita São Bento. Essas academias ao ar livre também, a gente quer fazer uma parceria com, quem sabe, com a faculdade que tem escola, tem disciplina de educação física, fazer uma parceria com os estagiários, claro, supervisionado por alguém que é profissional, que não pode atribuir toda a responsabilidade para o estagiário, mas fazer o acompanhamento, que a pessoa que faz um exercício, ela fizer de forma errada, ela não vai acabar não ser benéfica, acaba se machucando. Então, tudo isso a gente quer fazer. E, especialmente, dar uma atenção melhor na questão, quando falando em termos de saúde, na questão da agilidade, né, na questão dos exames. Fazer umas parcerias melhores com nossas clínicas da cidade. Quem sabe fazer um horário estendido, fazer um mutirão nos sábados. O Dória, quando começou lá em São Paulo, ele criou o Corujão, né? Seria nos horários de madrugada. E a gente, aqui em Itajaí, também existe esses atendimentos em horários estendidos e diferenciados. Você tem um equipamento, ele está obsoleto, o custo dele é o mesmo, então por que não ocupar esse equipamento para atender as pessoas, principalmente as mais necessitadas? Até esse era um ponto que eu ia tocar agora. Nesses últimos tempos, a gente tem visto muita discussão dentro da Câmara de Vereadores referente às filas para exames e consultas especializadas. E a gente sabe que, por exemplo, assim, trazer um médico especialista é muito difícil hoje, né? A gente sabe, o que barra é a questão salarial. Isso não tem outra questão assim que a gente possa dizer, não, porque não gosta da cidade ou por isso. Não, é salário. Porque todo mundo sabe que o médico na rede pública tem um salário definido, vai dar o quê? Uns 15 mil, 16 mil hoje limpo, enquanto num consultório ele vai ganhar 30, 40 mil. Então, esse já é um ponto pacífico. E como que se resolve isso na gestão pública, então? Quando eu fui secretário de saúde, nós tínhamos um grande problema, principalmente dos médicos, na época era o PSF, hoje é ESF, né? Então, nós perdíamos muitos profissionais para Rio Negrinho, perdia para Campo Alegre, perdia para o Piém, porque o salário que eles pagavam nas cidades vizinhas era maior que o nosso. O que nós fizemos? Nós aumentamos o salário dos médicos dos SF, fizemos o concurso público para fidelizar esse médico aqui na cidade, porque nós tínhamos todos os médicos contratados a título de ACT, né? A contratação por cargo temporário. Nós fizemos com que eles fossem fidelizados e ficassem na cidade. Também abrimos esse concurso e com isso a gente facilitou, que na época acho que veio mais de 150 médicos que prestaram o concurso em São Bento. Então é possível fazer. A questão dos especialistas, a primeira coisa que nós temos que fazer é quebrar esse corporativismo que temos aqui em São Bento do Sul e fazer com que esses médicos abram esse espaço. Ou eles atendem na saúde pública ou eles deixam alguém para vir para a cidade. Não pode haver esse boicote desse corporativismo. Nós precisamos fazer com que os médicos venham pela cidade e que eles possam atender dentro do hospital, né? Que sempre teve um certo bloqueio na questão da entrada dos profissionais da saúde entrar no corpo clínico. Eu lembro uma vez, quando eu era secretário de saúde, nós conseguimos que um casal de oftalmologistas viesse para São Bento do Sul para começar a atender. E eles disseram que iam conversar com outro concorrente deles aqui. Eu digo, não vai, senão você não vai ficar na cidade. Deu o que deu. Foi lá, conversou com ele, o cara disse, você não vou te deixar no Unimed, tudo que puder fazer, eu vou fazer para te atrapalhar, e assim por diante. Então, essa garantia de que esses médicos venham para a cidade, que vão ter espaço para trabalhar dentro do hospital,
E essa conversação que o setor público tem que fazer com o hospital, porque a prefeitura tem que ser parceira do hospital. Mas na medida que ela é parceira, que ela faz a atribuição, que ela investe no hospital, ela tem que exigir que o hospital também dê a contrapartida. Nós não podemos aceitar que o hospital simplesmente pede, não tem dinheiro para isso, falta dinheiro para o décimo, falta dinheiro para o salário, está faltando isso, faltando aquilo, e o município que, aliás, não tem feito muita coisa, como diz o Sabino, só tem prestado, pagado aquilo que está no contrato, só tem pagado a prestação de serviço. As emendas que vêm estas são de emendas parlamentares, né? A Câmara de Vereadores, quando tem sobra de orçamento, no final do ano passou um valor, a gente conseguiu algumas emendas parlamentares através do nosso deputado, os outros partidos também conseguiram. A Câmara de Vereadores agora este ano também já repassou mais de 124 mil para terminar lá o centro de aconchego lá dos oncológicos, né? Para melhorar. Então, tudo isso é possível fazer, mas nós temos que fazer com que as pessoas, ou elas ajudem a saúde pública, ou eles atendem no hospital, eles dêem a contrapartida, ou senão que deixem outras pessoas vir, né? Não podemos ficar à mercê de alguns que não querem que a saúde pública vá bem para eles faturar mais no particular. Então, essa coisa nós temos que conversar. E é lógico que isso só é possível fazer através de conversação. Conversação através do sindicato, não sei como é que se tinha uma associação ali do padre... eu não lembro, porque na época, quando eu fui secretário de saúde, a gente fez uma conversação bem grande, que era a doutora Yara, a doutora Conceição e a mulher do Dr. Moraes aqui, como é que é o nome dela? Agora fugiu o nome dela. Cristina. Então, isso, a doutora Cristina. Então, nós tivemos uma conversação bem boa quando a gente teve que fazer a implantação do TAC, que era o ponto eletrônico. A gente fez uma flexibilização bem boa, aumentou o salário, flexibilizou a carga horária para as pessoas, os médicos poderem atender 10, 15 e 20 horas, flexibilizamos, aumentamos o salário, fizemos um monte de coisas. Assim como na cirurgia eletiva também nós pagamos um plus a mais para que eles pudessem fazer. Tudo isso se faz o quê? Através de conversação. Eu na época, lembro muito bem que você tinha uma pessoa que vinha fazer uma consulta de ortopedia. Ela vinha 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Enquanto você não resolver e não fizer uma cirurgia eletiva daquela pessoa, ela vai continuar sendo um cliente. Né? Na verdade, vira um cliente, vira um cara que vem repetidas vezes ali, que podia ser resolvido o problema dele através de uma cirurgia eletiva. Então, essa cirurgia eletiva, assim, ela é de extrema importância de a gente fazer com que ela flua e que ela aconteça. E quanto mais fizer, mais você vai tirar pessoas da fila, da consulta, e a qualidade de vida vai melhorar. Então, uma coisa que a gente tem que fazer, parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, para que realmente as cirurgias eletivas aconteçam e que as pessoas fiquem bem. Tem que resolver o problema da pessoa, não adiar e postergar e transformar em inúmeras consultas. E como é que você avalia hoje esse modelo de horário estendido dos postos de saúde? É um modelo que veio para ficar ou você reavaliaria se fosse eleito? Não, os postos de saúde, quando eu era secretário de saúde, nós chamávamos os panzinhos, né? Nós tínhamos na Centenário, no Cruzeiro e na Serra Alta, que era um horário estendido em 3 postos de saúde. Isso é muito bom, só que a gente tem que melhorar isso aqui. Nós não podemos fazer com que esses postos de saúde em horário estendido sejam atendidos através de CIPs e de ONGs e de terceirizados. A gente tem que fidelizar esses médicos, talvez, quem sabe, até abrir um concurso público. Claro, eles vão dizer, mas daí o concurso público, daí a pessoa falta, não sei o quê, mas a gente sempre tem que ter, como disse, tem que ter um médico de reserva, quando tem alguém falhando, ele tem que estar lá para poder suprir a falta desse. E nós temos que realmente fazer com que esses horários estendidos aconteçam. Mas nós temos que abrir para que esses médicos que trabalham nos horários estendidos, eles preenchem o prontuário do médico. Porque o que acontece? O médico, um paciente, ele é atendido lá no Cruzeiro, depois outro dia ele vai lá na Serra Alta, e o médico da Serra Alta e do Cruzeiro não sabe que essa pessoa foi atendida e não tem uma continuidade desse tratamento. Então, esse paciente que teve lá, ele tem que ir lá, o médico tem que atender, fazer a instrução, colocar dentro do prontuário dele, para que o outro médico, no outro dia que ele for consultar no outro posto de saúde, ele saiba do histórico dele. Esses históricos têm que acontecer. E esses médicos também têm que ter o poder de autonomia para requisitar exames, para que resolva o problema do paciente. Não adianta nós economizar em exame, que nós vamos sofrer lá na frente. Eu sempre digo, a função da Secretaria de Saúde é fazer com que as pessoas não fiquem doentes. Então, a atenção básica tem que ser muito bem reforçada. Certo. E tua visão para a UPA, que agora está em fase final e em pouco tempo aí já deve estar começando a operar. Como é que você vê esse tipo de investimento? A UPA é sempre bem-vinda, né? É que as pessoas estão vendendo uma imagem política para a população.
A UPA é um pronto de atendimento de urgência e emergência. Né? Emergência mesmo, vai ter que ir para o hospital, não vai poder atender na UPA. Eles estão dizendo que a UPA vai fazer exame, vai fazer consulta, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Na verdade, não, vai fazer o que está acontecendo no pronto atendimento do hospital, vai acontecer na UPA. A única coisa que vai mudar é o ambiente, um ambiente mais bonito, novo, aconchegante, em comparação ao pronto atendimento do hospital. Mas se nós não botarmos médico lá suficiente lá para atender essa população, não vai mudar nada, só vai mudar o ambiente. Então, nós precisamos realmente fazer com que os médicos que for lá sejam profissionais qualificados, né? Que nós vai ter, no mínimo, um pediatra, um clínico geral e um ortopedista. Né? São 3 médicos de plantão, vai ter um custo altíssimo. Né? Se você pegar, se botar a funcionar 24 horas, isso é uma coisa que tem que avaliar, se vai deixar 24 horas ou não, que eu acho que um horário estendido até 10 horas está de bom tamanho, para que a gente não tenha essa despesa tão grande. Nós temos que diminuir depois, deixar esses horários posteriores para fazer um convênio com o hospital já tem que ter um prendimento. A UPA, assim, vai ser um negócio bem bom para a população, mas vai ser um negócio bastante oneroso para o município. A gente sabe que o custo é altíssimo. Tudo que se fala em saúde é alto, né? E quanto mais você investe, parece que nunca chega no fim. Exato. Saúde é um saco sem fundo, né? Certo. Agora, falando um outro assunto que o pessoal questiona bastante aqui, a parte de mobilidade, asfalto principalmente, né? Então, a gente sabe que o São Bento é carente nessa parte de asfalto. Temos tido algumas obras realmente nos últimos tempos. Como é que você vê essa situação? Qual que é o teu plano para agilizar, principalmente essa parte do fluxo de veículos? A questão de pavimentação é uma coisa que tem que ser revista não. Tem que acontecer e tem que continuar pavimentando. Nós temos, acho que hoje, em torno de mais ou menos 700 quilômetros de estrada de chão na cidade, mas é uma das coisas que é um pecado lá anterior. Hein? Se nós lá atrás, a administração anterior, tivesse obrigado que os loteamentos todos tivessem sido asfaltados, hoje nós teríamos a grande maioria da nossa cidade asfaltada. Hoje nós temos que correr atrás do prejuízo. Muitos loteamentos que foram feitos hoje têm que ser pavimentados. É lógico que a prefeitura tem que continuar pavimentando. Nós estamos atrasados há muitos anos, né, comparar com o Rio Negrinho. Você vê que o pessoal faz uma pesquisa ali em Campo Alegre, estava falando esses dias com o Vilmar, o ex-prefeito ali, lá a prioridade não é asfalto, é saúde. Então, dá para ver que Campo Alegre já está na frente de nós. Você vai em Rio Negrinho, já está. Hoje as prefeituras têm feito bastante asfalto. Nós estávamos conversando do dia. Piem, que tem 1/7 da nossa economia, pavimentou 45 quilômetros de asfalto. Mafra deve chegar perto dos 100 quilômetros. Nós não estamos contando, estamos falando em 192 ruas, mas em extensão, ninguém botou até agora quantos quilômetros tem. Então, nós precisamos continuar pavimentando, só que nós temos que pavimentar com qualidade. Uma das coisas, Marcelo, que eu fico indignado, a Max John, vocês sabem, a rua que dá acesso ali aos Renhales. Pô, nós estamos fazendo uma pavimentação de uma rua que dá acesso ao nosso principal brinco na questão de turismo aqui. E nós fizemos uma rua de 6,5 metros, né? Sem acostamento, sem passeio, sem nada. Sendo que nós temos espaço para os dois lados da rua para fazer o alargamento dessa rua. Por que não fazer? Nós temos que pensar São Bento do Sul para 10, 20 anos, não por um momento eleitoreiro, para pensar São Bento do Sul para 1 ou 2 anos. Então, nós queremos pensar na questão de pavimentação e mobilidade, nós queremos pensar diferente. Nós queremos fazer ruas, a mesma coisa da rua ali na frente do K2, se passar dois caminhões, vão quebrar os retrovisores, porque é uma rua muito estreita. Aqui do lado do Sedup fizeram uma rua concretada com 6,5 metros, é muito estreito, tem que fazer mais largo, você tem espaço, tem que fazer as coisas bonitas e para sempre, não tem que pensar numa questão momentânea, tem que pensar para frente. E as obras de qualidade, né? Você viu aqui na Antônio Quesma, não sei se foi o GAECO quem que fez ali, mas tirou mais de 20 amostras do asfalto para levar para análise, porque o asfalto é de má qualidade. A estrada da Neve vai quebrar, já está quebrando aqui. A Xeran, ali no Rio Vermelho, ali perto do Sinuelo do Rio Vermelho, você sempre brinca ali no Sinuelo do Rio Vermelho. Estão pavimentando em cima do lugar, sem fazer drenagem, sem fazer nenhum preparo, sem fazer nada. Isso é uma obra que daqui a 6 meses está arrebentando tudo de novo. Então, nós não podemos fazer as coisas pensando de imediato. Não tem que pensar mais para frente. E é dessa forma que a gente quer fazer. E nós precisamos continuar pavimentando. Uma das coisas que a gente quer assumir até um compromisso é fazer a ligação do Rio Vermelho de estação com o povoado. São 4 quilômetros e pouco. Nós temos que fazer essa ligação, que é uma estrada assim, bastante importante. Também a continuação da estrada do Fundão. Algumas ruas do Cruzeiro, que são ruas até centenárias. Parece que agora entrou no projeto que anunciaram semana passada, que é a Rua Agudos do Sul, que é uma das ruas mais velhas do Cruzeiro, ainda tem parte, não está pavimentada. Então, a gente tem que pensar em fazer acontecer.
E uma das coisas que a gente, quando fala em pavimentação, nós temos aqui no Britador, aqui na Dona Francisca, nós temos que botar ele operado novamente. O que o Mauro Mariano fez lá em Rio Negrino, podemos fazer aqui em São Bento do Sul. A prefeitura faz a base, a subbase, a drenagem, só contrata uma empresa para fazer a pavimentação no final. Mas para isso o quê? Só basta fazer alguns investimentos na Secretaria de Obras, como uma moto-niveladora nova, um rolo compactador, como é que diz, uma PC, uma hidráulica para fazer escavação e fazer a terraplanagem. Contrato, faz tudo certinho, só contrata alguém para vir pavimentar e fazer. Vai baratear muito os custos e vai fazer com que a gente consiga fazer mais quilômetros com menos dinheiro. Até nessa questão que você citou ali de obra e largura de rua, nós temos o exemplo lá da Paulo Chapieski, né? Que é um exemplo que foi bastante debatido até com Câmara de Vereadores e tudo mais. Ela era uma rua inicialmente prevista para 15 metros de largura e foi feita com 6. E daí quando você olha no plano diretor, o plano diretor de São Bento tem algumas ruas projetadas. E uma das ruas projetadas era lá na Paulo Chapieski. Essa Paulo Chapieski, ela faria ligação lá embaixo com Serra Alta, uma nova ligação para Serra Alta via Centenário, né? Então hoje já fica uma questão mais comprometida, né? Exato. Nós temos aqui os acessos principais da cidade, quando se fala em mobilidade, nós temos a Transpão, que precisamos terminar de uma vez por todas, né? Pô, não consegui nem terminar o projeto agora, passa governo, entra governo, sai governo, e não coisa. O acesso norte, que vai da Gustavo Enkendorf, lá até no hipercenter do Germânia, fazer também a ligação aqui da Estrada das Margaridas, a Rua das Margaridas com o loteamento Itália. No loteamento Itália também tem que fazer o entroncamento com esse acesso norte. Aqui atrás do Fórum do Rio Negro, fazer lá na Estrada Velha, a Estrada Velha aqui da Serra Alta, como é que é? Fugiu o nome, Carlos Rickel, né? E também ali no Reze, que fizeram a ligação aqui da Aspa, que até na 25 de julho, podia fazer melhor, né? Alarga essa rua, faz um negócio mais amplo, mas tá pavimentado, até bom pavimentar, né? Mas podia fazer um acesso melhor. Então nós temos que pensar nesses entroncamentos. E no nosso plano de governo está previsto, né? Para fazer esses acessos aqui, viabilizar, começar a fazer os projetos, correr atrás de recursos, que são recursos bastante caros, onerosos, para fazer e viabilizar essa situação aqui para melhorar o nosso fluxo de veículos. Eu até trouxe um dado aqui que mostra, por exemplo, assim, o quanto a situação vai se agravando ao longo dos tempos se a gente não fizer nada, né? Por exemplo, assim, a frota veicular. Muita gente reclama, o trânsito isso, trânsito aquilo. Tá, tudo bem, a gente sabe que tem algumas lentidões, tem alguns problemas, tem alguns gargalos, mas a grosso modo ainda flui, né? Outras cidades, tem cidade que você fica parado 1 hora no trânsito e não vai para lugar nenhum. Mas assim, sobre a frota veicular de São Bento, para se ter ideia, hoje, o último dado aqui mostra que nós temos 67.981 veículos em São Bento do Sul. Tá. No dia 31/12 de 2020, ou seja, daí no primeiro dia de janeiro de 2021, quando o atual prefeito assumiu o mandato, nós tínhamos 62.900 veículos. Então, a nossa frota cresceu em 5.000 veículos ao longo de um mandato. Provavelmente, ao longo de um próximo mandato, teremos mais 5. Exato. Como é que... Porque a gente sabe que hoje o que é feito de trânsito é mudar a pintura da faixa de um lado para o outro, mas não tem abertura de rua, não tem alternativas. Como é que você vê essa questão trânsito, assim, né, para dar essa fluidez? Primeiramente, você tem que pegar alguém que é especializado na área de trânsito para fazer uma consulta e ver o que é viável fazer aqui atualmente, né? Nós não temos muitas alternativas. Uma das alternativas que nós temos é começar a diversificar a centralização de alguns serviços que acontece aqui no centro. Mudar a prefeitura, o SAMAR já foi mudado. Os cartórios também, a partir do momento que você tirar do centro e botar no nosso lugar. O nosso plano diretor, acho que o plano diretor da cidade, 2006, proibiu a instalação de novos bancos aqui na cidade. E a gente viu que depois disso apareceu diversas instituições financeiras que acabaram abrindo a cidade. Então essas coisas têm que começar a mudar. Esse tipo de plano que a gente tem que fazer, principalmente fazer um estudo principal de que maneira que você pode melhorar, que é bastante difícil, porque você sempre acaba esse gargalo aqui no centro, mas é tirar o comércio, os serviços obrigatórios que tem que vir para o centro. E uma das coisas que está no nosso plano de governo é o transporte coletivo, né? Tem que, embora o transporte coletivo agora teve
foi licitado recentemente, tem uma concessão para 25 anos. Nós temos que sentar com o concessionário do serviço público para nós ver diferente como é que nós podemos melhorar o transporte público. Nosso transporte público ele é caro para o usuário, ele é caro. Mas para quem está prestando serviço, ele é muito oneroso. Segundo o gerente da empresa, eles têm uma rentabilidade de 5%. 5% é muito pouco. Acaba não conseguindo fazer os investimentos necessários para melhorar a frota. Hoje a frota, a idade máxima vai 17 anos e a idade média 9 anos. Então tem que manter esses dois critérios, mas a gente tem que melhorar. E uma das nossas ideias aqui em São Bento do Sul, nós já temos 111 cidades no Brasil e temos 8 cidades no estado de Santa Catarina que implantaram o transporte público gratuito. Hoje nós já temos aos domingos o transporte público gratuito e nós queremos fazer a implantação do transporte público gratuito de forma gradativa. Vamos começar, quem sabe, no sábado da família, depois vamos estender para estudante, depois vamos estender de forma sistemática até que nós conseguimos fazer o transporte público totalmente gratuito. Você sabe que hoje você comprar uma Boss, comprar uma moto, comprar uma bis, é muito mais barato. Você, além da fluidez, da rapidez, você consegue ir e vir da tua casa para o trabalho, ela é mais barata do que usar o transporte coletivo. Então, a partir do momento que o transporte coletivo é gratuito, esse transporte, esse fluxo, principalmente de motos, de carro, vai diminuir bastante na cidade. E isso é uma das formas que a gente quer, e pensando na questão da mobilidade. Incentivar as pessoas a usar o transporte público, mas para isso a gente tem que melhorar o transporte público. Essa conversação com a concessionária a gente tem que fazer, infelizmente. Agora eles têm a concessão de 25 anos, nós não temos como abortar um contrato, como rescindir um contrato, como mudar. Nós simplesmente não podemos mudar e melhorar a qualidade através de conversação. E essa conversação nós temos. Nós temos municípios onde o município compra o ônibus novo e dá para a concessionária para fazer uso, para melhorar o transporte coletivo. Isso é uma coisa que a gente pode estudar. Hoje você tem verba, você tem recursos no Ministério da Cidade, incentivo do governo federal, que a gente tem que buscar. E a gente tem que ir atrás dessas coisas, para a gente melhorar as coisas. Melhorando, aumentando o transporte coletivo e fazendo que, principalmente, a questão o pessoal que usa bastante o transporte de 2 rodas comece a usar o transporte coletivo, nós vamos ter um custo assim bastante grande na diminuição do custo, principalmente nos atendimentos de acidente e nas filas de ortopedia. Hoje, se você olhar as filas de ortopedia da cirurgia eletiva, 90% é de acidente de trânsito. Então, nós precisamos dar uma melhorada, olhar com carinho essa questão de mobilidade e ver de que forma nós podemos equalizar e melhorar essa situação. Certo. Até acabar com essa... Né, mudar a cultura, né? Porque as pessoas dizem que não querem andar de ônibus, que preferem andar de carro. Então, mas isso é uma questão cultural mesmo, né? E a partir do momento que se aumenta o número de veículos, melhora o transporte coletivo e aumenta o fluxo de ônibus e horários, as pessoas vão acabar usando, sendo mais barato. Nós estamos fazendo uma conta meio por cima hoje, se as pessoas deixarem de usar um veículo e começar a usar o transporte público, a partir do momento que ele for gratuito, ele vai ter uma renda per capita nas famílias em torno de R$400, que vai aumentar. Aumenta a sua renda, aumenta o seu poder aquisitivo. Isso também começa a fluir nos negócios, no comércio, tudo tem repercussão. A economia é uma engrenagem. Quanto mais a pessoa ganha, melhor, mais elas vão gastar e mais o comércio se expande. Até porque a gente tem visto, né, como eu disse aqui, a frota está crescendo, a população está crescendo, e ao longo dos próximos anos a tendência é que siga crescendo e se intensifique ainda mais, né? Exato. A gente vê, por exemplo, assim, que Santa Catarina já passamos dos 8 milhões de habitantes, né? Então, porque nosso ritmo de crescimento está muito maior do que do resto do Brasil. Então, tem muita gente vindo para cá e nós temos um processo de litoralização também. Né? E a gente aqui, ainda aqui em São Bento, a gente se enquadra nessa região de litoral. Próximo de litoral. Então, aqui é uma região que vai captar muita gente ainda no passar do tempo. Né? Com certeza. Uma das coisas, quando fala em litoralização, a nossa economia também acaba litoralizando. E uma das coisas que a gente quer fazer é dar um plus a mais. Né? Hoje nós estamos ali na frente do PKC, fomos gravar um vídeo. A PKC, que é uma empresa que começou aqui em São Bento do Sul. Né? Começou aqui na Transgrilo, pequena, e hoje está lá. Hoje está com 3 mil funcionários, mais ou menos. E uma das coisas que a gente está analisando, a PKC hoje tem a maioria dos funcionários são residentes de São Bento do Sul. As receitas são de Campo Alegre. A empresa tem Campo Alegre. E o ônus da educação, da saúde, da creche é de São Bento do Sul. Então, por que uma empresa dessa não poderia ter ficado aqui em São Bento do Sul? Se ela começou aqui, ela queria ficar aqui. A mesma coisa a Grass House lá no Piem. Começou aqui na Centenário, com 39 funcionários, hoje está lá 700 funcionários ou mais, pagando melhor que
que as empresas aqui somente pagam, e fazendo com que a economia do PIEM é melhor e o PIB do PIEM está subindo e nós ficamos para trás. Então, Marcelo, uma das coisas que é uma das bandeiras minhas aqui dentro do meu plano de governo é a construção de 2 parques industriais aqui em São Bento do Sul. Um parque tecnológico, né, e dar incentivo para que novas empresas venham para São Bento do Sul. Empresas de ramos diversificados, principalmente as famosas indústrias sem chaminé, para vir aqui e gerar uma diferença de um emprego diferenciado, onde que as pessoas comecem a ganhar mais, né? Precisam aumentar o nosso poder aquisitivo das pessoas aqui em São Bento do Sul. Você sabe que, eu acho que ano passado, no outro, São Bento do Sul era a primeira cidade de Santa Catarina que mais tinha pessoas negativadas nos SPC e Serasa. Eu acho que hoje nós estamos a segunda. Então, nós precisamos mudar essa imagem. E essa imagem nós vamos conseguir mudar como? Só a partir do momento que o poder aquisitivo das pessoas melhore. Então, nós precisamos mudar. E como é que nós vamos mudar isso? Atraindo novas empresas, fazer com que novas empresas venham para São Bento do Sul e se implantem aqui para gerar novos empregos e emprego diferenciado. Hoje nós temos 5 faculdades aqui em São Bento do Sul, nós temos IFC, nós temos SEDUP, nós temos Senai, nós temos SESC, nós temos Senai, nós temos Sebrae, que formam centenas de jovens todos os anos. Esses jovens, quando se informam, vão embora na cidade, porque aqui não tem uma oferta de mão de obra, um emprego que paga um salário melhor. Então nós precisamos mudar essa realidade de São Bento do Sul. Hoje nós estamos analisando a diferença de um benefício, tipo no salário família, vou citar exemplo, e o salário inicial de uma pessoa é muito pequeno. Então, R$1.000 ou R$900 é muito pequeno. O que faz com que as pessoas acabam dando uma adesão sem braço, fica recebendo um auxílio do governo federal e faz um freelance ali, coisa e tal, ganha mais do que ir lá trabalhar nas empresas, porque diz que falta mão de obra. Precisa fazer com que as empresas põem na cabeça delas para gerar a economia, para movimentar a economia, para fazer com que as coisas aconteçam, precisa pagar melhor. E nós só conseguimos fazer isso através do momento que a gente quebrar esse monopólio aqui do São Bento do Sul e fazer com que novas empresas venham para São Bento do Sul com uma mentalidade diferente e até para pensar diferente e fazer com que a nossa economia flua, nosso PIB aumenta e fazer com que os nossos jovens que nós estamos formando aqui em São Bento do Sul fiquem aqui. Certo. Estamos aqui já com um pouco mais de meia hora de entrevista com o candidato Luiz Silves. Vamos fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta aí, temos mais temas aí para abordar e não são poucos. Até depois. Descubra o Condomínio Cristal. Apartamentos de 2 e 3 quartos, com áreas de 84 a 104 metros quadrados, distribuídos em 3 torres elegantes. Aproveite o alto padrão de acabamento, portas internas acústicas e infraestrutura para ar-condicionado. Com baixo custo de condomínio, graças ao sistema de energia solar, você ainda desfruta de uma ampla área de lazer com 2 salões de festas totalmente equipados, elevadores modernos e segurança avançada com sistema de câmeras e botões de acesso. Viva com conforto e sofisticação no Condomínio Cristal. A escolha que você faz hoje vai impactar diretamente no seu futuro. Essa frase vale para falarmos de política, mas também vale para cuidar da sua saúde. Por isso, assim como você deve cuidar do seu voto, você deve cuidar do seu sorriso com quem entende do assunto. Aqui na região, ninguém é mais referência em dentes fixos e implantes dentários do que a Oral Sim. Eu sou a doutora Manuele Lindsmayer e nesse momento que estamos falando de eleição e democracia, gostaria de reforçar a importância de você fazer boas escolhas. Na política, para você escolher o seu candidato, você conta com entrevistas, como esta que estamos assistindo. Já na saúde bucal, você pode contar com a gente. Venha conhecer a Oral Sim, a clínica referência em implantes dentários. Escolha com consciência. Cuide do seu futuro.
deliciar. Ambiente moderno pra sua fome matar. Atendimento especial, tudo feito com carinho. Jubro Burgueria, venha experimentar. Jubro Burgueria é qualidade. A hamburgueria mais gostosa da cidade. Jubro Burgueria é qualidade. A hamburgueria mais gostosa da cidade. Retornamos aqui então para mais um bloco de entrevista com o candidato Luiz Cives. E temos bastante assuntos ainda, né, Cives? Vamos falar um pouquinho sobre educação? Vamos falar sobre educação. O que nós temos de plano para a educação de São Bento do Sul? Na educação nós temos uma das principais coisas das prioridades, ouvindo os profissionais de educação. A primeira coisa que nós temos que fazer é a humanização da educação. Então nós precisamos qualificar os funcionários públicos, fazer uma qualificação, abrir bastante a questão da capacitação, da qualificação do servidor público de educação. Nós queremos pagar o piso nacional da categoria, esse é um compromisso que assumi ontem no debate com os servidores públicos, a gente vai pagar o piso da categoria, pagar o vale alimentação para os ACTs, não só da saúde, como da da educação, como de todos os outros setores, né? Então acho que tem que olhar. E a questão nós precisamos ver com os professores hoje, esse sistema coercitivo que tem da educação, nós precisamos respeitar o professor educando como um ser humano. Se nós não tiver uma pessoa qualificada, uma pessoa bem-humorada, um professor feliz para ir dentro da sala de aula, ele não vai conseguir transmitir para o aluno tudo aquilo que ele precisa fazer. Então, a capacitação do funcionário público e o respeito ao funcionário público, principalmente, a questão da humanização do servidor público. Nós temos que parar com essas briguinhas políticas aqui dentro e o servidor público tem que ser tratado de forma igualitária. Outra coisa que a gente quer fazer também nas prioridades na saúde, ouvindo os professores, é a colocação do segundo professor na sala de aula. Hoje nós temos um grande número de autistas, assim, muito grande na nossa cidade. Esse número, não sei se antes não tinha o diagnóstico desses autistas, mas agora está ocorrendo o diagnóstico das pessoas. E a gente está vendo que esses alunos especiais, quando eles são inseridos dentro de uma sala de aula, tem 25, 30 alunos, esse professor não está conseguindo dar devida atenção para aquele aluno especial e nem para aqueles outros alunos que não têm nenhuma necessidade especial. Então a gente tem que ver de que forma a gente vai equalizar e fazer com que o aprendizado desses alunos especiais aconteça, né? Mas não pode prejudicar os outros alunos que não têm necessidade especial. Então, para o desenvolvimento de ambos, né, do especial e do não especial, a gente vai criar a vaga do segundo professor nas salas de aulas onde que tem alunos com necessidades especiais. Então, isso é uma das prioridades e a gente vai fazer e vai fazer acontecer. Outra coisa é fazer um estudo novamente da questão da eleição dos diretores. Então, tem que ouvir de novo de que forma devem fazer e fazer uma reformulação da eleição desses professores. O que você acha que hoje está de errado nessa eleição? Não, tem algumas coisas que a gente tem ouvido aqui que não está de acordo e que a nossa forma de administrar é sempre ouvindo. O nosso plano de governo foi feito ouvindo as pessoas no bairro, ver o que é as necessidades delas, em todas as áreas, na saúde, na educação, no esporte, na habitação, nós sempre ouvimos as pessoas. E dentro da Secretaria de Educação, como de todas as outras secretarias, a gente quer ouvir quem trabalha, ouvir a forma como eles trabalham. A gente está vendo que essa administração aqui, ela não ouviu os professores, ela não viu as pessoas que fazem educação, os profissionais da educação. Não adianta querer impor uma coisa de cima para baixo, de goela abaixo. É a mesma coisa com o chão de fábrica. Não adianta você lá dizer, a partir de hoje você vai fazer assim. Mas você tem que dizer de que forma você tem que fazer. E às vezes, ouvindo as pessoas que fazem e que fazem o serviço, é que você pode ver uma forma mais adequada de fazer. Então, na questão dos diretores, tem alguns quesitos que precisam ser melhorados. E nós vamos fazer de que forma? Ouvindo as pessoas que trabalham na educação. Tá, nós temos também aquela questão dos ACTs, né? Sobre o Vale Alimentação. Como é que você está pensando ou trabalhando para... Tem como viabilizar? Não tem? Como é que você está tratando isso aí? É que, na verdade, o efetivo, o ECT, come também, né? Os dois comem, né? Então, por que se dá um tratamento desigual para uma categoria ou outra? Então, um compromisso que a gente já assumiu no debate dos servidores públicos, a gente está assumindo aqui novamente. Todo ACT, quer ser da educação ou de outra área, vai receber o Vale Alimentação. Tá. Ao longo dos anos também a gente viu muita discussão assim, em torno dos salários dos atendentes, né?
Já chegou essa demanda para vocês também? Vocês têm trabalhado, pensado nisso para frente, para melhorar esse salário dos atendentes? A gente vai fazer um estudo, categoria por categoria, além do piso nacional, a gente vai cumprir para quem se enquadra nesse quesito. Os atendentes da educação também a gente vai ver de forma diferente. Uma das coisas que a gente recebe, na verdade, é a questão quando as folgas, quando as férias final do ano, que é a substituição dos profissionais. Então, se um profissional ele faz a substituição do outro, por que nesse período ele não pode receber o salário daquele que ele está sendo substituído? Então, é uma das coisas que a gente já viu, já está vendo, e de que forma a gente vai equalizar isso aí. E ainda dentro da educação, Luiz Cives, prefeito, final do mandato do prefeito, qual que você gostaria que fosse o seu legado dentro da educação? O legado, a prioridade é educar, né? Nós tivemos aqui, durante a pandemia, a gente perdeu um pouco da qualidade da educação. As pessoas, os alunos acabaram não aprendendo daquilo que devia aprender, que se fosse de forma presencial. Eu como Luiz Cives, como educação, sempre vejo a educação como um investimento e não uma despesa. Então a gente tem que pensar em educação de qualidade, para formar um profissional de qualidade, com educação para seguir no mercado de trabalho. Então, é dessa forma que a gente vai ver a educação. Então, o Luiz Cives, principalmente, a primeira coisa que vai fazer é a valorização do servidor público, da educação e também das outras áreas também. Nós queremos ver que um professor seja qualificado, esteja reciclagem constante e que faça parte do projeto de educar. A gente só vai conseguir melhorar a qualidade de vida, a qualidade das pessoas, profissionais melhor a partir do momento que a gente educa melhor. E educação é investimento e não é despesa. Certo. E a questão, assim, a gente sabe que a demanda com o tempo tem aumentado, as obras são constantes, fazem parte do dia a dia das gestões, né? Investimento em obras e tudo mais. Nesse último mandato, a gente viu que muitos programas e projetos foram aplicados na educação. A tua ideia como prefeito é manter esses projetos? Como é que manter os projetos, os programas, implementar novos programas, novos projetos? Como é que vocês estão vendo essa situação toda? A gente fez alguns estudos, ouvindo principalmente os funcionários da educação. Nós temos diversas coisas que nós podemos melhorar dentro da educação. A tecnologia, nós podemos usar, tem tantas tecnologias novas aqui que a gente pode implementar e botar dentro da educação. Até a questão de um 3D, né? Onde a gente consegue mostrar, principalmente em área de ciência, de químicos e tal, consegue mostrar de forma real aquilo que ele pode fazer. Então, a tecnologia a gente vai fazer. Só não podemos fazer tecnologia do jeito que fizeram, né? Você fazer investimento em educação, achar que máquina de lavar louça vai ser investimento na educação, quando ela não tinha nem instalação elétrica adequada para fazer uma instalação, aquelas mesas interativas que o tamanho é maior do que a criança, onde que tem que botar uma cadeira para a criança usar. Precisamos fazer a implantação de tecnologia, melhorar os ambientes de trabalho, melhorar as escolas, fazer as reformas adequadas e usar toda a tecnologia que for possível para melhorar a qualidade do ensino. Joia. Tá, hoje nós temos também, agora falando um pouquinho de lazer, as pesquisas nossas aqui em São Bento, eu acredito que até vocês também tenham pesquisa nesse sentido, né? Mostram que, claro, o asfalto sempre foi uma das prioridades aqui da população. O lazer também sempre apareceu muito bem ranqueado, digamos assim, nessas pesquisas. Como é que você vê quais os seus projetos para essa área de lazer em São Bento? Nós temos projeto e, como disse Marcelo, o nosso plano de governo foi feito com base em ouvindo as pessoas. Não é eu que vou lá no Rio Vermelho e vou dizer aqui nós vamos implantar isso, aquilo. Nós vamos lá ouvir as pessoas. O que é a prioridade de cada comunidade? No geral, as áreas de lazer, em todos os bairros que a gente tem ido, eles pedem por área de lazer. Então, a gente quer fazer parcerias com as associações de moradores, onde elas existem, para ampliar as áreas de lazer onde for possível, fazer quadras polivalentes, quadra com grama sintético, quadras de areia. A gente quer melhorar, porque todos os bairros têm problema de lazer, e a gente precisa melhorar muito. Vamos pegar Seralto, pode pegar o Centenário, pode pegar o Cruzeiro, pode pegar o Rio Vermelho, mas nós precisamos melhorar a questão dessas áreas de lazer. Eu fui lá no Alpestre, no domingo de manhã, também
a pracinha, o campinho deles lá está totalmente abandonado. Então, nós temos um compromisso de ir lá e fazer melhorar. Nós vamos aqui na Vila também temos problema. Então, todos os bairros onde a gente vem, todo mundo clama e pede por área de lazer. O exemplo que existe aqui na Transgrilo, nós temos condições, devemos fazer mais 2 ecoparques de momento. Vamos escolher os bairros, quem sabe os bairros mais populosos, e fazer também. As questões de área de lazer, agora para o Promosul foi municipalizada. Na parte dos fundos dá para fazer um parque bem legal lá para a área de lazer, para as pessoas ir lá se divertir. Nós temos o lago ali embaixo para fazer um pedalinho. Claro, vai ter um certo investimento, mas a população clama por isso e pede por área de lazer, porque não tem o que fazer no final de semana, não tem o que fazer. Outra coisa é a municipalização do Parque da Cidade, da Expoama. Nós temos que correr atrás, tem que buscar recurso, tem que viabilizar para que essa área venha para o município. E ali no Parque da Expoama, essa cancha de elástico que nós temos lá, a nossa ideia, municipalizando ela, é botar um econômico lá, para que as pessoas que fazem a tradição gaúcha podem ir lá durante o dia, de noite, jogar um laço, jogar uma corda, praticar o seu esporte preferido. E na área dos fundos, a gente tem a opção lá de fazer alguma coisa para quem pratica alguma atividade de motociclismo, de velocidade, de motocross. Tem uma outra gurizada que faz um outro tipo de esporte que chama degrau. Então, fazer com que essa juventude tenha uma área de lazer. E além de ser uma área de lazer, ela vai ser um investimento que vai atrair pessoas para vir para São Bento do Sul. Nós tivemos aqui recentemente, acho que faz uns 2 ou 3 meses aqui, na cidade de Piém, teve uma prova de moto velocidade a nível nacional. Traiu o quê? 12 mil pessoas para a cidade. Essa motovelocidade podia ter acontecido aqui em São Bento, só faltou vontade e interesse do município em correr atrás, buscar e trazer. Então, nós temos várias ideias na questão da área de lazer. Outra coisa que a gente escuta bastante, que chama o pessoal, os boleiros, né? A gente tem aqui os esportes de futebol, futsal society, futebol de salão, futebol de campo, basquete, handebol, vôlei. E a gente vê que tem vários projetos que pega as crianças ali desde a base ali está fazendo. Temos a Oxford que patrocina, a Sicredi, tipo a Budemai patrocina a natação. Então, esse incremento e essa participação do município tem que ser mais efetivo. Para fazer o que aquela gurizada lá da base, 7, 8 anos, o adolescente, o adulto, depois o master também, a gente quer fazer alguns campeonatos com competição e com premiação, não só a medalha e aquele diplomazinho lá de primeiro lugar. A gente quer dar uma participação em valor para incentivar mais esse pessoal que pratica esporte, que são muitos, são milhares de pessoas aqui em São Bento do Sul que gostam de jogar futebol, que gostam de assistir um jogo e que gostam de participar de esporte. Né? Temos que oportunizar principalmente a criança, o adolescente, para que ele pratique esporte. Estava falando, não sei com quem estava falando semana, o Krelin, que sempre fala, né? Estava falando para o nosso candidato vereador Diego ali, que lá na Cracolândia não tem nenhum ex-atleta, não tem nenhum ex que participava de esporte. São tudo pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de fazer algo diferente e acabaram desviando o caminho e acabaram onde estão. Então, essa forma de inclusão e social que a gente quer fazer. Porque também não tem muito como falar de lazer sem linkar com o esporte, né? E a gente vê que em São Bento, por exemplo, nós temos tantos campeões em tantas categorias diferentes, né? Então, agora nós tivemos até uma atleta nas Olimpíadas. Exato. Nós tivemos outra agora nas Paralimpíadas. Então, São Bento tem um histórico de atletas campeões. Então, se incentiva isso aí desde cedo, realmente é um... Tem até uma cidade, se chama Ginástica, né? Que já provém já de uma modalidade esportiva. A questão do esporte, a gente tem que pensar no esporte competitivo, né? Que em questão de jogos abertos, joguinhos, e estadual, federal, né, nas Olimpíadas, mas nós precisamos principalmente pensar no esporte como forma de lazer e de inclusão social. E nessa mesma balada, assim, nós temos a questão da cultura também. O que o plano de governo do Civis traz sobre cultura? A nossa cultura tem que manter as culturas que são tradicionais, né, na nossa cidade, a germânica, mas nós também temos que pensar numa cultura para levar também voltado aos bairros. A questão das oficinas, levar as oficinas de música para os bairros, oficina de teatro, as aulas de capoeira. Então, essa cultura tem que voltar a levar para os bairros. Isso já tinha nos bairros, as oficinas que acabaram vindo para a cidade. Então, a gente quer retornar, não só incentivar as culturas que já são existentes, que já são conhecidas na nossa cidade, mas também incentivar esse tipo de cultura. Também fazer
As aretretas também, não só além da música alemã, que já é tradicional, mas incentivar outros tipos de concursos e de modalidades em que outros artistas que já são conhecidos, que tocam música sertaneja, tocam rap, tocam outros estilos de música, também têm a oportunidade de se expor e apresentar. Os diversos tipos de cultura e de gosto a gente tem que privilegiar. Então, é dessa forma que a gente vê cultura. Certo. E quanto à escola de música, tem alguma ideia de ampliação dela também? Porque hoje a fila na escola de música é grande em praticamente todos os instrumentos, né? Sim. Porque é referência. São poucas as cidades que têm uma escola de música do porte e do padrão de São Bento do Sul. Como é que você vê essa possibilidade de ampliação? A gente tem que ver, manter o que existe, né? E, na medida do possível, dependendo da demanda, né? Eu te confesso que eu não sou muito conhecedor dessa demanda aqui. Eu sei que existe, mas não sei qual é o número que tem na fila de espera. Dar todo o incentivo necessário que for, fazer parcerias com alguns artistas, alguns voluntários, assim, para fazer com que mais crianças comecem a tocar e integrar-se nesse segmento. Certo. Então agora nós vamos caminhando um pouquinho para a parte final, aí já estamos com 1 hora de entrevista aqui com o candidato Luiz Cives, e a gente tinha lançado um formulário nas redes sociais ali do jornal para que as pessoas pudessem fazer perguntas. Então eu reuni algumas aqui para a gente poder debater e ver sobre as possibilidades. Se você puder dar um espaço antes das perguntas, tinha mais um assunto que eu gostaria de comentar. Vamos lá. Uma das coisas que ainda gostaria de comentar, que não foi abordado aqui, além de esporte, lazer, cultura, educação, é uma da coisa, habitação. Habitação. Então, aqui em São Bento do Sul, nós estamos um déficit habitacional bastante grande e que nessa gestão não foi feita nenhuma casa. No nosso plano de governo contempla a construção de 500 casas. A gente sabe que tem recurso no Ministério da Cidade, tem recurso do governo federal para habitação e a gente quer buscar e fazer. Não vamos fazer conjuntos habitacionais, o exemplo que foi feito no Alpestre e no Santa Fé. Queremos disseminar de forma geográfica, uns 30 aqui, uns 40 lá, os aqui, de forma que, num caso, o impacto social no momento que a gente construir essas habitações. Isso é possível fazer? É possível, sim. Tem recurso, dá para fazer, essa base projeto e boa vontade. Outra coisa que a gente quer fazer também é o lote urbanizado dentro da habitação, onde a EMAB compra, urbaniza o lote e depois vende para o mutuário através de um contrato diretamente com a EMAB. O kit construção também, um kit com uma cesta básica dos materiais como tijolo, areia, brita, cimento, telha, algumas madeiras, algumas aberturas para que a pessoa possa construir e comprar a sua primeira casa e para dar um impulsionamento para as pessoas saírem do aluguel. Nossa renda é muito baixa e a gente quer fazer. Outro programa que nós já tínhamos lá no governo do Malão, que a gente quer fazer, o Sobrou Doou. A partir do momento que você demoliu alguma coisa, demoliu alguma construção, lá sobra vaso sanitário, sobre piso, sobre vaso, sobre armário, sobra um monte de material, onde você comunica a EMAB vem lá, recolhe esse material e vê as pessoas cadastradas e doa para essas pessoas para dar uma ajuda no dia a dia dela. Então, são coisas que a gente tem também de ideias para a habitação. Ainda mais, esse é um setor bastante criticado, né, ao longo dos últimos anos, justamente por isso. Porque se fala muito da EMAB, mas... Só que também tem todo esse... A gente lembra que antigamente tinha, né? Já tinham muitos... Hoje a gente vê muito projeto de regularização de fundiária, chegando até a Câmara, mas que são de loteamentos passados vendidos diretamente pela EMAB. Exato. Então agora a ideia é retomar isso. Tem que retomar. Não, legal. Então partindo então agora para nossas perguntas finais feitas pelos leitores. Uma aqui que eu acho bacana, que eu tenho feito para todo mundo, e eu acho que é bem pertinente. Tem ideia de fazer um pórtico na entrada de São Bento? Existe no nosso plano de governo a construção de três ou mais pórticos. Um na entrada da Serra Alta, outro aqui em Oxford, outro aqui na Transgrilo. Os três principais pontos de entrada na cidade nós vamos construir porta. Tem no nosso plano de governo, nós vamos fazer. Hoje você vier de Curitiba, como do Planalto ao Norte, você passa por cima do elevado que Oxford, você nem sabe que São Bento existe. Exato. Então nós queremos fazer com que dá uma visibilidade aqui para a nossa cidade e vamos fazer esses pórticos de certeza e está no nosso plano de governo. É porque a piadinha é de que quem vem de Campo Alegre e São Bento, a entrada de São Bento é o estacionamento da van, né? Exatamente. Para quem não conhece, quem vem de fora, você nem sabe, tem que pegar aquela marginal aí na van para entrar para São Bento Sul, senão acaba passando batido e tem que fazer um retorno aí. Certo. Várias outras questões aqui a gente acabou abordando ao longo da entrevista, né? Educação, saúde e tudo mais. Uma outra aqui que as pessoas têm feito muito também,
é sobre calçadas. Como é que você pretende trabalhar essa questão, principalmente nos bairros, né? A gente sabe que as calçadas sempre foram um calo em São Bento. Como que se resolve ou como que ameniza o problema das calçadas? É que parece que no plano de postura São Bento Sul, a obrigatoriedade de construir a calçada é do proprietário. Sim. Mas quando no meu entender, e eu vou fazer dessa forma, quando você faz uma pavimentação numa rua, já vão fazer a calçada junto. Então, agora nos habites aqui já é obrigado a fazer calçada, senão acaba nem ganhando habites. Então, é uma coisa que a gente vai fazer e já vai fazer. Claro, a lei obriga que as pessoas estão sendo notificadas, né? A administração atual está notificando para fazer a calçada, e realmente precisa fazer uma calçada. Outra coisa que a gente vê nas calçadas, em todos os lugares que tem, quando se pensa em acessibilidade, é que as pessoas começam a fazer o aclive ou declive a partir do meio-fio. Isso é um negócio totalmente errado. Então, ao respeitar a distância da calçada, você começar o aclive para entrar na tua casa a partir do término do passeio, porque se o cadeirante passar ali, ele toma. Então, tem que ver de forma diferente. A gente vê, eu moro aqui no bairro Oxford, você pegar aqui da farmácia do SESI até no Colégio César Ramos, não tem calçada, tem lugar que não tem nada. Você subia em cima da antiga Produmex, dos dois lados não tem calçada. Aqui, quem você vai para a Rua da Beira Rio também não tem calçada. São ruas estreitas que não tem calçada. Então, a gente tem que pensar. E como eu citei anteriormente, a Max John, ali que foi feita uma rua que sequer tem calçada e tem acostamento. Então, umas coisas que estão feitas agora de forma errada. Não tem que pensar São Bento do Sul para frente. E precisa saber que amanhã depois o deficiente físico pode ser um de nós e que vai precisar de acessibilidade e que tem que ter essas questões de mobilidade. Até porque no Código de Postura diz que em rua pavimentada o proprietário tem até 2 anos para fazer a calçada. Mas a gente já vê rua aí com 20 anos de pavimentação e até hoje sem uma calçada ao redor. Parece que agora estão notificando todos aí para fazer as calçadas. Certo. Outra questão aqui também que as pessoas levantam é sobre a composição de sua eventual equipe. Como é que você pretende trabalhar isso? Cargos técnicos ou pessoal mais partidário? A questão da composição, a primeira coisa, ele tem que ter capacidade técnica, né? Claro que ele tem que ser o técnico e político. Alguns cargos são bastante políticos e precisa a pessoa ter um certo jogo cintura, mas na maioria das vezes nós vamos usar tudo que for possível do funcionário de carreira, justamente para fazer uma economia, né, nessa questão de cargo nessa questão de cargo de confiança. E eu jamais vou admitir que um estagiário vai ensinar um diretor, um chefe de divisão a fazer o serviço. Então, esse respeito com o funcionário público nós vamos ter. Nós vamos botar lá dentro qualquer pessoa, sem ter conhecimento técnico, tem capacidade de exercer aquela função. Ela tem que ter conhecimento e capacidade, senão ela não vai fazer parte do meu governo. Ninguém que é efetivo aqui vai ensinar o outro a trabalhar, pode ter certeza. Certo. A outra questão ali, que também é um assunto de anos em São Bento do Sul, como resolver o problema das filas de madrugada nos postos de saúde? O problema das filas nas filas do posto de saúde, no começo, quando eu estava falando de saúde, eu falei da telemedicina. Então, tem muitas pessoas que vão nos postos de saúde que não há necessidade deles fazer essa consulta presencial. Claro, os casos de emergência tem que ter, você não prevê quando você vai ficar doente. Mas essa situação nós temos que resolver de qualquer forma. O aplicativo que em São Bento do Sul, que até hoje não funciona, nós queremos melhorar para que as pessoas façam o agendamento através do aplicativo. A telemedicina, para que faça a triagem do paciente através da telemedicina, um profissional vai fazer. Em caso de necessidade, ele vai encaminhar para o médico. A consulta através de vídeo, da telemedicina, também a gente vai fazer, com que isso vai diminuir muitas filas. Não se admite que uma pessoa vai 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, para ir numa fila para pegar uma ficha para ser atendido. Nós temos que disponibilizar médicos para, nesses casos de a pessoa não precisar realmente ser atendido e que não possa ser agendado, tem que ser atendido. Essa fila tem que terminar. Isso é admissível, é desumano, e nós vamos dar um jeito de terminar com isso. Certo. Até um assunto que a gente acabou não abordando, e agora vamos trazer aqui a partir de uma questão dos leitores. A situação da agricultura familiar, de que forma que pretende incentivar a produção, principalmente do orgânico? A agricultura de economia familiar, nós temos no nosso plano do governo, que é um incentivo para as pessoas fazerem uma produção diferente. Nós temos o menor aprendiz rural, que nós vamos fazer uma parceria com o EPAGRE, Sindicato do Trabalhador Rural,
e com o Senar, né? Para fazer o aprendizado desse aprendiz menor, para nós deixá-la na agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, principalmente a questão do orgânico, ela é muito importante. A gente tem, além da agricultura familiar, nós podemos incentivar com que as pessoas que vivem no campo façam alguma coisa para atrair o turista para São Bento do Sul, para que ele compre o produto orgânico daqui. E esses produtos orgânicos, legalmente, nós temos que botar e fazer com que ele faça parte da merenda escolar, para incentivar justamente esse produtor rural a produzir o produto orgânico e também aumentar a produção de hortifruti e granjeiro. Nós queremos fazer isso de forma ordenada, através de assistência técnica com engenheiros agrônomos, com técnicos de agricultura, e também na questão da agropecuária, também contratar todos os médicos veterinários que for possível para dar uma estrutura e para aumentar a questão do auxílio veterinário dos animais de grande porte e também dos pequenos, né? Os PET que a gente chama, né? Então a gente quer fazer isso e já está no nosso plano de governo. Quem vai ter oportunidade vai ver que isso a gente quer fazer. Outra coisa que a gente quer fazer na questão do porteiro aberto é aumentar o número de horas de 20 para 40 horas, porque hoje a estrutura da agricultura permite. Claro que a gente vai fazer uma análise, não vamos dar 40 horas máquina para quem não tem necessidade. Então essa avaliação é para fazer. E as cargas de sábio, que era de 3, também nós queremos dobrar, e de acordo com a necessidade, através de uma avaliação da Secretaria de Agricultura, ver se não é necessário dar mais ainda para incentivar justamente para as pessoas ficarem no campo. Hoje a agricultura ela é bastante rentável, as pessoas que vivem no campo vivem melhor que na cidade. Sim. Aqui voltando à questão da educação, então, acho que essa aqui a gente fecha a nossa rodada aqui. Sobre educação, a pergunta da leitora aqui é o seguinte, ela diz que existem várias tecnologias hoje que podem facilitar a vida do professor, né, na elaboração com projetos de provas, projeto de trabalho e tudo mais. Sim. Só que isso não existe hoje na secretaria. Há algum plano para implantação de um sistema nesse modelo? Nós vamos usar tudo que for possível de implantação de tecnologia para facilitar a vida de quem educa e de quem aprende. Né? Então, nós temos o uso de tecnologia de 3D, a questão da lousa digital, que é botar em todas as escolas. Então, tudo que for possível de informatizar e modernizar, mas sempre nós vamos ouvir quem é o profissional de educação. Nós não vamos, o Luiz Silves não vai chegar lá e dizer a partir de hoje vai ser aqui, a partir de hoje nós vamos implantar essa ou tal tecnologia. Nós sempre vamos fazer toda a implantação, toda a modernização de acordo com aquilo que as pessoas que educam, as pessoas profissionais da educação nos sugerirem e através dessa conversação. Nós não vamos fazer nada de forma aleatória e de forma impositiva. Legal, então, Silves. Acho que conversamos bastante aqui, a gente abordou diversos temas, diversos assuntos. A gente sabe que se for conversando, estamos longe ainda. Gostaria que você deixasse, então, uma mensagem final aí para o pessoal sobre tudo isso que a gente conversou, sobre essa campanha, como é que está esse andamento, essa reta final aí. A nossa campanha está indo muito bem. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar hoje aqui na Gazeta para expor a nossa ideia, para contar parte do que é o nosso plano de governo. Claro que se a gente fosse para expor todos os assuntos aqui, ainda faltou alguns assuntos que a gente gostaria de abordar, na questão do turismo também. Então, a nossa campanha está indo muito bem. A gente está sentindo que estamos tendo uma aceitação muito boa. Em momento algum, alguém foi agressivo com nós, sempre nos recebeu bem, de portas abertas. Ao momento que a gente transmite a nossa mensagem e que fala do que a gente pretende fazer para o São Bento do Sul, nós estamos sendo bem recebidos. E as pessoas estão acreditando na nossa mensagem, estão acreditando no nosso projeto. As pessoas acham que realmente, com as ideias que nós temos, da forma como a gente quer fazer, ouvindo as pessoas dos bairros, da cidade, do centro, de todos os segmentos profissionais da educação, da saúde, do esporte, da assistência social. É dessa forma que a gente quer governar São Bento do Sul, ouvindo, sempre ouvindo. Não é eu que vou dizer qual é a necessidade que cada um tem. Nós temos que ouvir a necessidade das pessoas para daí fazer um projeto para resolver o problema de todos e fazer com que todos se sintam bem em São Bento do Sul. São Bento do Sul sempre foi uma cidade feliz. São Bento do Sul era considerado uma cidade boa de viver. Então, nós precisamos resgatar a cidade. Nós precisamos resgatar o nosso prestígio. Nós sempre fomos a locomotiva do Planalto Norte e nós precisamos ter esse respeito. Assim como aconteceu na questão da saúde, que nós perdemos a referência para a MAFA, a gente tem que começar a conquistar essa questão na economia, na questão do folclore, na questão da nossa indústria, na questão da nossa pujança, e é dessa forma que a gente fazer.
Mas para que tudo isso que a gente apresentou hoje, que a gente mostrou, tudo aquilo que a gente planejou, quer fazer, nós só temos uma condição de fazer, a partir do momento que o eleitor acredita em nós. E por causa disso nós estamos aqui hoje para pedir o seu voto, pedir o seu apoio para no dia 6 de outubro votar no Luiz Cives, na França, para que São Bento do Sul seja uma cidade feliz e volte a crescer novamente. Porque nós podemos, São Bento do Sul pode mais e a gente merece mais. Muito obrigado. Legal. Então, agradeço a todos que acompanharam até aqui. Conversei com o candidato Luiz Cives, do MDB. E fique ligado aí nas redes sociais do Jornal A Gazeta, que nos próximos dias aí a gente vai estar divulgando as entrevistas com os demais candidatos de toda a região. Um abraço e até a próxima.